Eu queria começar. O pastor Lamartine pediu para que eu estivesse aqui para falar sobre a palavra de hoje. Ele ministrou pela manhã e eu gostaria de estar compartilhando ela com vocês e buscar através dos pontos que foi separado aqui, para que nós pudéssemos refletir muito sobre a nossa vida. O texto que o pastor Lamartine preparou, e foi uma palavra maravilhosa, foi um presente, essa oportunidade de a gente poder estar lendo e pensando e aplicando na nossa vida. Está lá em Lucas capítulo 5, dos versículos 1 a 11. É um texto, é um versículo muito conhecido, mas a gente vai passar uma perspectiva nova para vocês. O texto é lindo, por si só, ele fala de algo incrível da parte de Jesus Cristo, mas traz muitas lições. E as perspectivas que o pastor Lamartine nos trouxe hoje, está nos trazendo através desse momento, é algo muito especial para a tua vida. Como eu disse, eu vou terminar falando sobre mudança de ciclo. Então vamos lá ao texto, Lucas 5, 1 a 11. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentou-se. Ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Era mais um dia normal na vida daqueles homens. Era mais um dia comum, um dia de pesca, um dia de trabalho, um dia de pescar, mas também era um dia de acontecer algo que eles não esperavam que pudessem acontecer, dar tudo errado. E nesse dia verdadeiramente tudo deu errado. Eles saíram para pescar à noite, eles saíram para ganhar o seu pão de cada dia, o seu peixe de cada dia, e não tiveram sucesso. Ali acontece aquilo que a gente sabe que acontece. Às vezes a gente, por melhor que a gente faça, por mais que a gente se empenha, por mais que a gente se dedique, as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que elas acontecessem. As coisas acontecem de uma forma totalmente contrária àquilo que nós gostaríamos que elas acontecessem. E foi justamente isso que aconteceu. Só que naquele lugar de fracasso, só que naquele lugar de perda, naquele lugar de frustração, quem chegou lá? Chegou Jesus. E Jesus vai até aqueles homens e pede para eles, para que ele pudesse utilizar o barco deles. Olha só, homens que trabalharam a noite inteira, certamente estavam cansados, certamente estavam chateados. Alguém chega para eles e fala assim: olha, tem muita gente aqui, eu queria que você me emprestasse o teu barco, ou que eu quero falar com eles, mas aqui do lugar onde eu estou, eu não consigo fazer isso. Aqueles caras ouviram e deixaram Jesus pescar. Aqui começa a se desenrolar alguma coisa muito especial, que vai ser lição para a gente hoje. Aquele barco de pesca que não tinha pescado nada aquele dia, aquele instrumento de trabalho daqueles homens, que faziam deles negociantes de venda de pesca e venda de peixes, se transformou num púlpito. Se transformou num lugar onde as pessoas
tivessem acesso, ou daquele lugar pudesse sair a palavra e alcançasse o coração daquelas pessoas. Naquele dia de morte, aquilo que eles usavam para tentar encontrar aquilo que eles gostassem. Quando eu uso morte, eu estou usando uma expressão de perda, de fracasso. Aquele dia se transforma numa oportunidade de vida, uma oportunidade de transformação, numa oportunidade de um novo tempo. E quando termina aquela pregação, quando Jesus termina de pregar, ele pede para que Pedro afaste o barco novamente para o mar, ou para o lago, né? Olha só, existem momentos que são momentos propícios para que se transforme em coisas muito boas nas nossas vidas, mas nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. O Senhor fala para Pedro: Pedro, volta para o mar. Volta para o mar, porque eu tenho algo ainda para ensinar para vocês. Ele utiliza o barco para que o barco fosse um púlpito. Ele prega, mas ele tinha mais para ser ensinado, ele tinha mais para ser falado, ele tinha mais para ser dado. E agora, nesse momento, era com Pedro, e depois de Pedro, conosco aqui. O título dessa mensagem então é Coisas Quebradas. A razão pelo qual foi dado esse título, essa pregação, é porque o milagre de Jesus. Então presta atenção se você estiver passando dificuldade, se você estiver passando um momento muito complicado. O milagre de Jesus acontece sempre em lugar onde está tudo quebrado. Tem um texto que está lá em Isaías capítulo 40, versículo 8, Isaías 48, fala assim: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Envelhecer, quebrar, destruir é uma lei natural. A gente sabe que a gente vai nascer e vai começar a envelhecer até morrer. A gente sabe quando a gente compra algo, compra um carro, compra uma casa, tem alguma coisa, a lei natural é que aquilo envelheça, até o ponto de ser necessário substituir. Que existe quebra no meio do caminho, que existe perda no meio do caminho. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me lute, por mais que eu tente fechar todas as brechas, eu não posso imaginar que tudo vai dar certo. Eu não posso imaginar que tudo vai acontecer do jeito que eu quero. A não ser que eu traga para essa história aquele que pode quebrar essa regra natural, de transformar o final, de transformar um diagnóstico de morte, por exemplo. Eu preciso trazer alguém que pode falar assim: pare com a situação natural e comece a ministrar algo sobrenatural na nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu quero ler com vocês, e cada um ponto diz respeito a um personagem dessa história, dessa passagem. O primeiro ponto é uma rede quebrada. Lucas capítulo 5, versículo 6. Apanharam uma grande quantidade de peixes e as redes se romperam. As redes se romperam, era um negócio daqueles homens, era um negócio formado por barcos e redes. E aquilo não funcionou, e aquilo não deu certo. O barco não prestou para nada, a rede não serviu para nada. E muitas vezes nós precisamos entender que Deus quer ensinar que o nosso negócio não é somente para nós, mas o nosso negócio diz respeito a Ele também. E quando o nosso negócio deixa de ser um fim e se torna um meio, a gente começa a ver coisas extraordinárias acontecendo. A gente vai aprender através dessa passagem que o negócio de Pedro, de Tiago e de João deixa de ser um fim, ou seja, com o objetivo de pescar, e se tornam uma plataforma, um púlpito de pregação. Então, o negócio deles deixam de ser algo que somente traziam benefícios para eles, mas acabam trazendo benefícios também para Deus. Vamos falar desses detalhes, desses milagres.
estavam lavando as suas redes. Isso significa que eles já tinham feito tudo o que eles poderiam fazer. Eles tinham feito tudo que eles, dentro dos esforços deles, era possível. Eles saem para pescar de madrugada. Eles tentam em todos os cantos lá do Mar da Galileia, joga a rede de um lado, joga a rede de outro. E certamente já era algo que eles tinham passado. Por muitas oportunidades, provavelmente eles saíram para pescar e eles não trouxeram peixes nenhum. Provavelmente eles tentaram, lutaram, mudaram isca, jogaram alguma coisa naquele lugar, mas eles não pescaram nada. Normalmente a hora de pescar já era à noite. A oportunidade já tinha passado, então certamente eles não conseguiriam pescar mais. Talvez só no outro dia. Só que é justamente nesses momentos de extrema dificuldade, já tinham lutado, já tinham trabalhado, já tinham se esforçado, já mudou o tempo, já não era mais a hora certa, onde todas as portas se fecharam. É justamente nesse momento que Deus quer trabalhar. É justamente nesse momento que se vê uma oportunidade de a porta se abrir e Deus fazer algo sobrenatural. Mais ou menos isso que nós estamos vivendo hoje. Para muitos, a pandemia veio como algo terrível. Muitas vidas se perderam, a gente sabe disso. Mas houveram oportunidades em quem entendeu essas oportunidades ou conseguiu inserir a sua vida dentro de Deus para fazer desse tempo de luta, de dificuldade, de problema, algo novo. Teve resultados maravilhosos, prosperaram. Por quê? Porque quando acabam as nossas forças, quando acabam as possibilidades, e a gente clama por Deus, Ele aparece. Quando nós apostamos todas as nossas fichas, ou seja, só acreditamos naquilo que a gente pode fazer, quando isso der errado, a gente morre junto com aquele negócio que deu errado. Mas quando a gente faz com que aquele negócio se torne um meio para que Deus seja glorificado, meu irmão, você tem toda a oportunidade de chegar na presença de Deus e falar: Deus, esse negócio não é meu, esse negócio é nosso, e eu quero através dele glorificar o teu nome. Não é a minha vida, não é a minha vida, é a vida que tu me deste. Senhor, eu tenho lutado para que as pessoas possam te ver através de mim. Pai, minha vida está na tua mão. A gente não pode temer que as circunstâncias sejam maiores do que o poder que Deus tem para conosco. A gente tem que tomar todo cuidado, e a gente tem feito isso na nossa igreja. É claro que tem que fazer álcool gel, máscara, distanciamento. Mas, meu irmão, a nossa vida pertence a Deus. O viver ou morrer está muito mais no que Ele determinar, e totalmente no que Ele determinar, do que qualquer coisa que porventura a gente esteja vivendo. Agora eu preciso trazer isso para mim e falar: Deus, essa é a tua palavra sobre a minha vida, e ela vai se tornar verdade. Então quando a gente está num momento de dificuldade, a gente está diante de uma baita oportunidade para ver o agir de Deus. Agora eu preciso acreditar. Eu preciso colocar isso em prática. Nesse momento de dificuldade, o que acontece? Onde parece que está dando tudo errado, não tem oportunidade para nada. O cara está voltando já preocupado: poxa vida, eu não pesquei nada, como que eu vou pagar o aluguel da minha casa, como eu vou comprar o pão, como eu vou mandar meu filho para a escola. Era Pedro falando, mas pode ser muito bem a gente pensando: poxa, eu fui mandado embora. Cara, eu estou com uma dívida absurda, eu tenho que pagar o aluguel da minha loja. Eu não vou vender mais roupa. Aí chega alguém e fala assim: Pedro, me empresta teu barco, cara. Aí você vai falar: poxa vida, já estou arrebentado, está dando tudo errado, ainda vou ter que me emprestar teu barco, vou ter que sair de novo. Meu irmão, é justamente nessa hora de dificuldade que muitas vezes nós temos a oportunidade de mostrar o tamanho da nossa fé. Que a gente não anda por circunstâncias, mas a gente anda por conta daquilo que Deus tem prometido. Talvez é justamente nesse momento que Deus está falando assim: eu quero ver se você realmente está comigo. Ah, estou cansado, não vou fazer. Está tudo ruim, não quero ajudar ninguém. Queridos,
Não deixe que a circunstância paute a tua generosidade. Não permita que a circunstância paute o teu amor, a oportunidade que você tem de ajudar, a oportunidade que você tem de dar. Amados, nós temos testemunhos maravilhosos de pessoas que abriram o coração, que foram generosas no momento de dificuldade e viram através da sua generosidade um mover sobrenatural absurdo. Não fique com medo de uma porta fechada, porque se a porta se fechar, você tem conhecido alguém que tem condição de abrir. Mas o nosso comportamento tem que ser tal qual, mesmo estando a porta fechada, como se ela estivesse aberta. Isso não significa você não ser prudente, mas isso também não significa que você vai achar que a tua vida está sobre a demanda, está sobre a questão do teu emprego, porque Deus pode abrir emprego. Abre uma porta de emprego para você que realmente vai fazer com que você fale assim: poxa vida, Deus estava cuidando de mim todo o tempo. E tem pessoas que têm vivido isso nos dias de hoje. O momento onde as portas se fecharam, pessoas têm perdido emprego, pessoas que creram, que confiaram, que buscaram, viram oportunidades de emprego baterem na sua porta e alcançarem possibilidades de viver algo muito melhor do que aquilo que ele estava vivendo até então. Foi isso que aconteceu com Pedro. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado de alguém que ouve? De alguém que ouve a palavra de Deus. E de alguém que ao ouvir essa palavra de Deus traz para dentro do teu coração. Vocês estão ouvindo hoje a palavra de Deus. Eu estou ouvindo novamente essa palavra. Agora, ouvir não é suficiente. Eu preciso mais. Eu preciso mais. Por exemplo, o que foi necessário para que esse milagre acontecesse? Em primeiro lugar, ação. Pedro agiu. Ele não ficou parado. Ele ouviu a palavra, né? Jesus chega e fala assim: cara, me empresta o barco. Bom, ele emprestou. Ele confiou. Depois que ele usou o barco, ele falou: bom, agora eu vou dormir de novo. Estou cansado. Daqui a pouco eu estou voltando para cá. Vai para o meio do lago. Vai para o meio do mar. Pedro foi. Confiou. Mas confiou com ação. Confiou com atitude. Não ficou parado, não ficou de braço cruzado. Não ficou como aqueles que só falam, mas não fazem. Tem que ter ação, queridos. Tem que dar um passo na direção do lugar onde você quer chegar. Talvez Pedro nem entendesse onde ele gostaria de chegar naquele momento, mas alguma coisa falou ao coração dele, isso é fé. E ele pega e sai, ele vai. Ele entrega o barco, ele sai na palavra do Senhor. Outro ponto fundamental: trabalho. Gente, olha só. Vencedor não é aquele que fica sentado esperando oportunidade. Vencedor é aquele que cria oportunidade pelo tempo que ele tem. Eles trabalharam a noite inteira. Eles lutaram a noite inteira. Estavam fadigados, estavam cansados, talvez com um sentimento de derrota absurdo dentro da vida deles, mas eles não se entregaram àquilo. Falaram assim: eu vou tentar novamente. Eu vou lançar de novo a rede. E eles lançaram novamente aquela rede. Eles teriam que a possibilidade, que claro que Pedro levou em consideração, de dar errado, faria com que eles tivessem que começar todo de novo o preparo de limpeza, de guardar, de enrolar, de fazer tudo. Então foi um cara que demonstrou algo que nós temos que aprender. Meu irmão, você quer vencer? Confia em Deus, mas trabalha. Movimenta, acorda mais cedo, dorme mais tarde, procura pessoas, procura oportunidades. Mas principalmente, faça com que a palavra de Deus, ela não seja algo teórico na tua vida, mas seja algo prático, que de verdade movimente você para a direção de Deus. E a direção de Deus, qual é a direção? Vencendo para vencer. É aquele lugar onde Deus quer te colocar. Mas Ele fala assim: vai. E você fica parado. Vai. Então sai do teu lugar e começa a fazer. Começa a lutar. Então ação, o trabalho e fé. Quando as circunstâncias apontavam para a dúvida.
poxa vida, Pedro, cara, especialista. Especialista. Certamente já centenas ou milhares de vezes ele tinha saído para pescar. E alguém fala, faz de novo. Amados, muitas vezes você vai ter que aprender a fazer coisas que você acha que sabe, e talvez você saberia, mas Deus manda você fazer algo totalmente diferente, algo totalmente novo, totalmente inusitado. Muitas vezes você vai ter que fazer coisas que você não esteja sentindo. Aí você pergunta para mim, pastor, você faz coisas que você muitas vezes não gosta de fazer? Faço, porque se eu andar só no meu sentimento eu estou perdido. Porque muitas vezes eu tenho medo, muitas vezes eu tenho vergonha, muitas vezes eu tenho dúvidas, muitas vezes eu vejo o fracasso do passado fazendo fazendo barulho no meu ouvido. Tem algo que me protege, tem algo que te protege, é a palavra de Deus. Se ao invés de você andar nas circunstâncias, pautado naquilo que está sendo colocado diante de você, porque muitas vezes isso é ruim, são pessoas que te amam, talvez falam coisas que não sejam boas para você, mas na dúvida o que eu vou fazer? Na dúvida não, na certeza, eu faço o que Deus manda, porque eu sei, fazendo o que Deus manda, eu sei o lugar que eu vou chegar. A despeito de dificuldade, a despeito de luta, a despeito de pandemia, a despeito de pessoas me perseguindo, a despeito de pessoas que combatem contra mim, eu sei aonde eu vou chegar. Mateus 7 fala que o homem prudente, ele ouve as palavras do Senhor e constrói a sua casa no lugar seguro. E quando ele constrói a sua casa num lugar seguro, aquela casa cumpre o papel dela. Quando você constrói a tua vida em princípios, você cumpre os propósitos de Deus na tua vida. Quando você constrói a tua vida, não naquilo que dizem, não nas circunstâncias, que o que faz com que você saia ou não saia na rua, que faz com que você oferte ou não oferte, não é as circunstâncias, não é ter ou não ter trabalho, não é ver ou não ver alguma coisa, mas é você ter diante das tuas vistas Jesus, a palavra de Deus. Amém? O que esse milagre demonstra? Em primeiro lugar, o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Jesus é Senhor. Amados, eu fico imaginando, eu vou falar uma brincadeira aqui, mas é verdade, dá vontade de fazer isso. Às vezes eu saio para pescar, não pesco nada, eu tenho vontade de orar essa palavra e falar assim: Deus, manda os peixes para o anzol. Gente, aqueles caras pescaram a noite inteira. Jesus deu ordem, peixinhos, vem para cá. Os peixes pulavam na rede. Foi isso que aconteceu. Gente, foi isso que aconteceu. Os peixes começaram a aparecer, os peixes estavam lá no mar, eles estavam em algum outro lugar. Mas quando é Deus dando ordem, meu irmão, eles vêm na tua direção. A bênção corre atrás de você. Isso demonstra o senhorio de Deus. Pode dar uma salva de palma. Você não está celebrando o que eu estou falando, você está celebrando uma promessa que Deus tem para a tua vida. Demonstra o senhorio de Deus. Outra coisa, o cuidado que Deus tem pelas nossas necessidades físicas. E por fim, o poder que Deus tem, o amor que Deus tem pelas nossas vidas, ele é sempre muito maior do que aquilo que a gente imagina conseguir. Você já chegou na presença de Deus pedindo algo e Deus te deu muito mais? Você talvez quando era jovem pensou em casar e Deus deu a melhor mulher para você, deu o melhor marido para você, ou pelo menos colocou um sonho no teu coração que faça que qualquer dificuldade que aconteça entre um casal não seja suficiente, grande para impedir aquilo que você sonhou. Eu lembro daquele milagre de Canaã da Galileia, onde um casal tinha feito planos, tinham sonhado, e a festa fazia parte da vida deles, porque era algo muito importante na tradução daquele povo. E o vinho acaba. Mas quem estava naquela festa? Jesus. E o que aconteceu? Não foi servido, após o encontro com Jesus, um vinho qualquer. Meu irmão, você está ouvindo o que eu estou falando para você? Foi o melhor vinho. Esse vinho foi celebrado pelo mestre Sala. Esse vinho honrou a vida daquele casal. Meu irmão, você está passando um momento difícil?
Eu pediria para você levantar a mão, mas eu não vou fazer isso. Mas você pode responder para Deus, eu estou. Então comece a imaginar Jesus entrando agora na tua vida, tocando na tua história e transformando esse problema que hoje vem para desonra. Se eu ouvir um glória a Deus, eu vou entender que você está acreditando nisso. Se eu ouvir você dando glória a Deus, uma salva de palmas, você está entendendo que isso é para a tua vida. Isso é para a tua vida, meu irmão. Eu estou falando para você, se tem alguma coisa se levantando contra você hoje, vai cair no nome de Jesus Cristo e vai se levantar uma vitória tremenda, maravilhosa, que vai fazer com que você seja feliz e principalmente que o nome do Senhor seja glorificado. Toma posse porque é teu. A oportunidade está passando, não deixa que ela vá embora. O segundo ponto dessa ministração tem a ver com o homem quebrado. Está lá no versículo 8. Pedro se prostra diante do Senhor. Lá diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-se de mim, porque eu sou pecador. Ser um homem quebrado é o primeiro requisito para os milagres de Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei daquele oficial romano, o centurião romano, aquele inimigo do povo judeu. Ele ouve sobre Jesus Cristo, ele vê Jesus Cristo operando milagres, prodígios e maravilhas, e ele tinha na casa dele um servo que ele amava muito. E ele entende quem era Jesus. Amados, é tão importante quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós entendemos o que ele pode fazer, e quando esse entendimento começa a confrontar a nossa incredulidade, quando nós reconhecemos quem nós somos nesse processo todo, pessoas limitadas. Pedro, quando ele vê Jesus operando um milagre no barco dele, quando ele começa a ver aquela quantidade de peixes aparecendo, ele fala: caramba, meu, esse cara é santo, eu sou pecador, eu não mereço isso. Ele se prostra, talvez ele chora, talvez ele se sinta envergonhado. Foi aquilo que eu estava falando para vocês, Jesus ele é acessível, mas ele é Deus. E muitas vezes quando nós esquecemos isso, nós esquecemos também que ele pode fazer coisas maravilhosas para nós. Então é necessário nós ficarmos lembrando sempre quem ele é e também quem nós somos. Aquele centurião, quando ele chega, ele manda pessoas falar com Jesus, fala assim: olha, eu não sou digno de falar contigo, Jesus. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Não era algo vazio, era o sentimento verdadeiro de um homem que entendeu que ele era muito ruim para Jesus. Mas eu sei que você tem autoridade. Eu sei que você tem autoridade. Eu tenho autoridade e estou sujeito à autoridade. Se alguém manda eu fazer, eu faço. E se eu mando que alguém faça, eles também fazem. E eu sei que você tem autoridade sobre a doença. Eu sei que você tem autoridade contra espíritos. Eu sei que você tem autoridade sobre a pandemia, coronavírus. Eu sei que você tem autoridade sobre a doença daquela pessoa que eu amo. Eu sei que você tem autoridade sobre um problema impossível de ser resolvido. Se você der uma ordem agora, você não precisa nem da minha casa. Se você crer agora, meu irmão, aquilo que está acontecendo em qualquer lugar vai mudar. Porque esse é o desejo de Deus para a tua vida. Primeira coisa que nós precisamos entender e demonstrar para Deus verdadeiramente que Ele é santo, que Ele é Deus. Onde está a nossa reverência? Quando nós não estamos na igreja, até mesmo muitas vezes estando na igreja, nós não demonstramos reverência, nós não celebramos, nós não cantamos. Chegamos diante do Senhor numa oportunidade como essa, ao invés de falar assim: Deus, eu não quero que nada que não seja o Senhor venha participar da minha mente nesse momento. Senhor, eu quero deixar de lado todo o problema, toda a dificuldade. Eu quero te honrar, não chegar por chegar. Não é uma igreja, é a igreja de Jesus. Não é uma vida qualquer, é alguém que está aqui hoje porque Jesus morreu na cruz por ela. Meu irmão, lembra disso quando você orar por uma pessoa que estiver doente. Lembra disso quando você orar por alguém que está precisando de um emprego, quando você estiver precisando de emprego. Lembra quem você é. Lembra quem você é. Isso vai fazer que Jesus cresça de forma tremenda. Pedro, ele era pescador, mas Jesus, ele era santo. Jesus é o Todo-Poderoso. Pedro, ele era um simples mortal. O pescador nessa história toda, o especialista, aquele que sabia todos
os detalhes, todos os lugares da pesca era Pedro, mas quem trouxe os peixes é Jesus. Quem traz o peixe é Jesus. Talvez você seja um especialista na área financeira, talvez você seja especialista na área de logística, talvez seja um ótimo vendedor, talvez você tenha uma empresa maravilhosa, meu irmão, mas não permita que a razão tire desse lugar aquele que vai fazer com que verdadeiramente o objetivo dessa empresa alcance aquilo que Deus tem preparado para ela. Quem traz peixe é Jesus. Quem traz saúde é Jesus. Quem traz prosperidade é Jesus. Quem traz riqueza é Jesus. Meu irmão, entenda esse processo todo. Quem nós somos? Nós somos ajudadores dEle. Nós facilitamos aquilo que Ele quer, desde que nós estejamos submetidos a Ele. E de fato Ele seja Senhor da nossa vida, amém? A pequena fé de Pedro. Pedro questionou, num primeiro momento: Jesus, eu já tentei. É normal a gente lidar com essa luta, crer, não crer, vai dar, não vai dar, vou conseguir, não vou conseguir. Ainda mais quando algo que está diante dos nossos olhos, materialmente falando, é muito grande. E talvez aquilo para Pedro era muito grande, não vai dar. Mas Deus não precisa de muita fé. Deus precisa de fé. E se você tiver fé do tamanho de uma sementinha, você vai fazer coisas extraordinárias. E o tamanho da fé de Pedro foi o suficiente para que houvesse uma pesca maravilhosa. Foi suficiente para que houvesse uma transformação naquela situação contrária. Pouca fé. Todo milagre começa com uma pequena fé. Um homem quebrado na presença do Senhor. Um homem que reconhece os seus erros, as suas falhas. É um homem que está entrando e certamente vai viver no sobrenatural. Uma das palavras mais bonitas que nós temos no nosso dicionário se chama arrependimento. E é justamente esse quebrantamento, é justamente esse reconhecimento de quem somos, que nos leva a nos arrepender do nosso orgulho, da nossa vaidade. É justamente esse sentimento que vai fazer com que nós sejamos protegidos, porque o orgulho muitas vezes faz com que nós queiramos lutar mais um pouco. A nossa vaidade de não entender que verdadeiramente somos fracos e somos dependentes de Deus. Então esse sentimento, ele leva você para o arrependimento. E o arrependimento coloca você muito próximo de Deus. Eu me arrependo, reconhecendo que Jesus é o Senhor. Isso faz toda a diferença na vida de alguém que quer ver coisas maiores de Deus. E o terceiro ponto, um negócio quebrado. Lucas capítulo 5, versículos 9 e 10. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E no versículo 11, algo mais especial acontece. É o entendimento de um novo ciclo. Quando Pedro vê tudo aquilo acontecendo, quando Pedro vê um contraponto, uma quebra de regra, cara, é normal não pescar. Quando não se pesca é porque os peixes fugiram, mas em determinado momento os peixes voltam, e quando voltam de uma forma extraordinária. Quando voltam de uma quantidade gigantesca. É uma quebra de padrão. Ele pega e fala para Jesus: eu não sou digno. E Jesus fala para ele: Pedro, fica tranquilo, porque daqui para frente eu vou te transformar em pescador de homens. Amados, muitas vezes a gente fica muito preso naquilo que a gente quer.
ou naquilo que a gente necessita, e às vezes acaba não enxergando coisas muito maiores acontecendo. O medo faz muito isso conosco. Quando você tem um medo de uma coisa, a única coisa que você pensa é naquilo. Você não consegue pensar numa saída, você não consegue pensar numa estratégia, porque só existe no lugar na tua cabeça pelo medo, o medo das consequências que aquilo vai trazer. E você vai ficando envolvido, você vai ficando preso, você vai ficando escravo. E você não consegue enxergar que Deus pode estar passando, está trazendo para você algo muito maior. Eu acho que Pedro deveria ficar espantado e ficar muito feliz com aquela quantidade de peixe, mesmo porque ele era pescador, ele ia vender tudo aquilo, ia ganhar muito dinheiro. Ele poderia ter falado assim: daqui para frente, toda vez que eu for pescar, vai ser isso. Mas nós não podemos somente olhar para o material, porque é justamente de Deus, é das coisas de Deus que vem o entendimento claro dos novos ciclos, dos novos tempos. Gente, a nossa igreja passou por abalos gigantes nesse tempo todo. Esse ano 2020 foi um ano que veio para tentar destruir uma história de mais de 30 anos, talvez. O inimigo se levantou para quebrar, mas como eu disse, essa igreja foi consagrada a Deus. Se nós ficássemos somente olhando pelas as coisas impressionantes que estavam acontecendo, talvez fecharia a igreja antes mesmo dela vir a fechar. Mas quando você tem a oportunidade de olhar para Deus, você começa a entender os tempos, e as coisas começaram a mudar, e aquilo que veio para a morte transformou a igreja local numa igreja internacional. Hoje a Palavra Viva já tem pregado em vários lugares do mundo. Mas se estivesse olhando só para aquele problema, nunca ia ter saído para fora. Pedro, se ele tivesse considerado somente os peixes que ele tinha pescado, ele nunca mais ia fazer mais nada. Ele ia falar: agora eu vou ficar rico, eu vou abrir uma empresa de peixe, eu vou abrir um frigorífico, eu vou abrir um restaurante de comida japonesa. Mas gente, quem estava com ele? Era Jesus. E ele não presta atenção nos peixes. Ele não presta somente atenção naquilo que ele ganhou, mas ele começa a prestar atenção naquele que deu a ele a oportunidade de ver talvez a coisa mais extraordinária que ele viu na vida inteira dele. E ele escolhe: eu não quero o peixe, eu quero aquele que pode me sustentar a vida inteira, aquele que pode transformar minha história, que pode transformar minha vida, que vai me trazer um novo ciclo. E naquele momento começa na vida de Pedro um novo ciclo. Amados, muitas pessoas se perdem por não entender os tempos. Muitas pessoas perdem o time da vida, se arrependem porque não fez algo. Mas como eu ter capacidade de escolher, como ter condição de entender o tempo? Meu irmão, faça o que Pedro fez. Começa a olhar para Jesus, começa a olhar para a sua palavra, começa a permitir que a palavra de Deus seja norte para você, e você vai começar a viver o que Pedro viveu. Jesus deu peixe para Pedro, e deu muito peixe. Aquele peixe ia acabar um dia, mas escolher Jesus, isso não acaba nunca. Está entendendo aonde que a gente tem que estar? A escolha que a gente precisa fazer. Escolher Jesus te dá a possibilidade de provisão a vida toda, de esperança a vida toda. Os peixes vêm e vão, as doenças vêm e vão, mas a palavra do Senhor, ela é eterna, ela não passa, e ela se cumpre na vida daqueles que creem, daqueles que continuam a resistir. Amém? Glória a Deus. Quem já ouviu falar de Bartimeu? Aquele cego de Jericó, que ficou sabendo que Jesus estava passando, ele começa a gritar, e as pessoas falavam: Bartimeu, fica quieto, você está atormentando, você está atrapalhando, que barulho chato é esse, Bartimeu? Mas ele era cego, ele queria enxergar, e estava passando perto dele alguém que poderia dar visão para ele. A visão dele é talvez a coisa que ele mais esperava, que ele mais sonhava. Quando Jesus chega, ele grita mais alto, ao ponto de chamar a atenção de Jesus. Meu irmão, o que você está fazendo para chamar a atenção de Jesus? O que você está fazendo para que Jesus possa dar para você capacidade de discernir os tempos? Faz barulho, ora, pede, clama,
ajoelha, jejua, faz campanha. Meu irmão, não sei o que você vai fazer, mas faça alguma coisa para que Jesus possa chegar até você e tocar na tua vida, para que você enxergue as coisas como Bartimeu na vista física enxergou. Mas eu estou falando agora de questão espiritual, dos tempos, dos ciclos, das coisas que dizem respeito a você e que Deus quer te revelar. E foi tão especial o que aconteceu na vida de Bartimeu, que naquele momento que ele enxerga, ele pega e fala o seguinte: daqui para frente eu vou te seguir. Novamente uma outra pessoa que escolheu Jesus. Ele não quis ficar parado. Agora eu tenho vista, eu vou aproveitar. Não, agora que eu tenho vista, eu vou ser útil para ti. Agora que eu tenho vista, eu quero te ver todos os dias. Agora que eu tenho vista, eu quero glorificar tudo aquilo que você pode fazer na minha história. Meu irmão, escolha Jesus. Talvez você esteja passando um momento de dificuldade. Talvez você esteja passando um momento de luta. Mas, meu irmão, não é isso que é o teu grande problema. O grande problema, se você não consegue enxergar Jesus como solução dessas coisas todas. O grande problema é quando você não consegue confiar, quando você não consegue esperar, quando você não consegue ter paz. Problemas a gente vai ter sempre. E para que a gente possa combatê-los sempre, temos que ter Jesus fazendo sempre parte da nossa vida. Amém? Eu quero finalizar essa palavra com uma ferramenta de interpretação de texto. Quem, o que, como, porquê, quando e onde. De quem que a gente está falando aqui? A gente está falando de Pedro, Tiago, João. Eles eram sócios. Mas tem outro personagem que entrou nessa história. Jesus. Pedro, Tiago e João, eles eram sócios, mas Jesus entrou na sociedade da vida deles e se transformou o sócio majoritário. Experimenta fazer Jesus o chefe da tua história. Experimenta deixar Jesus no comando do teu barco. Experimenta Jesus estar no comando da tua empresa. Como assim, pastor? Confia nele. Faz o que é correto. Não fica negociando com coisa errada. Não fica com medo de possibilidades. Eu tenho um irmão, ele está aqui, ele vai saber que eu estou falando dele, é claro. Mas ele, no começo da pandemia, acho que ele ficou meio preocupado com o negócio dele. Mas durante a pandemia ele começou a fazer entrega de caminhão, porque de carro já não era mais suficiente. Ele tem aprendido que colocar Deus na frente do negócio é a melhor escolha, não é, Fabiano? Glória a Deus por isso, gente. Não é a circunstância, é quem está na frente. Se Deus estiver na frente da tua vida como um todo. Eu estou falando muito de negócio, o texto está falando sobre isso, mas é nossa história. A nossa história diz respeito a Deus. É através da minha vida, da tua vida, que Jesus vai ser conhecido, que as pessoas vão se converter, que vão se relacionar com Ele, que Ele vai feliz pelo fato de ter mais amigos e mais filhos. Deixa Deus ser o Senhor do teu casamento. Convida Jesus para fazer parte da tua família, do teu trabalho. O que a gente tem nessa história? Um fracasso. Grandes homens nunca deixam de tentar. Fracassos e dificuldades não são destinos. Fracassos e dificuldades não é o destino daqueles que nunca desistem, daqueles que estão lutando todos os dias, daqueles que estão se entregando todos os dias, que não se contentam com pouco, porque sabe que Deus não é Deus de pouco.
E sendo pouco, talvez que você esteja vivendo, Deus multiplica, como Ele fez com os pães e peixes, e mostra a sua grandeza. Não permita que o fracasso seja o teu objetivo, ou seja o final da tua história. Meu irmão, mude isso, resistindo, não desistindo de lutar. Como? A partir de então, o jeito de Deus, novas maneiras. Vivemos num tempo onde as pessoas descobrem novas formas e acabam prosperando. Há pessoas que nunca estão dispostas a inovar, a fazer diferença. O como fazer muda com o passar do tempo. Então a maneira que eu faço hoje, amanhã ela não vai servir mais. A maneira que eu gostaria que as coisas fossem, porque sempre eram desse jeito, amanhã já não é mais. Eu tenho que estar atento a tudo isso, como fazer. Ficar atento. A maneira de ser feito tem tudo a ver com o final daquilo. Agora, se você colocar uma coisa e endurecer teu coração, eu já perdoei uma vez, não vou perdoar mais. Eu já tentei isso, eu não vou tentar mais. Deixa as coisas acontecerem do jeito que Deus quer que elas aconteçam na tua vida. Isso vai te dar a possibilidade de você ver maneiras novas de fazer. Nesse tempo de pandemia, logo no comecinho, o apóstolo Martins falou: gente, vamos trabalhar pelo Zoom, vamos fazer por videoconferência, vamos começar a ministrar, vamos começar a pregar para as pessoas. A gente tem visto o que tem acontecido com ele, mas isso tem acontecido também com bastante gente que entendeu isso. Nós estamos com a nossa célula por Zoom já fazem 5 meses, e talvez dezenas de pessoas novas já estão participando, porque a gente não deixou que a dificuldade criasse a nossa maneira de agir. Nós criamos a maneira que Deus deu para a gente. A tua empresa está precisando de uma forma nova de fazer. Deixa Deus te mostrar. A tua vida está precisando de uma nova forma de viver. Deixa Deus te mostrar. E por quê? Por conta de um propósito maior. Ouse dar um propósito diferente para a sua vida, para o seu negócio. Ousa fazer do seu negócio um meio e não um fim. Ou a tua vida. O propósito, ele é muito maior do que o negócio. O propósito é muito maior do que uma vida. Se nós entendermos que a nossa vida ela tem propósito, mesmo que as dificuldades venham, oportunidades de se fechar um negócio, de acabar uma história, você lembra do propósito que Deus te chamou. Meu irmão, não ande sem sonhar, não ande sem expectativa, não ande sem esperança. Tudo isso nós podemos chamar de propósito. Tudo isso nós chamamos de desejo de Deus sendo colocado no nosso coração. Mas nós precisamos abrir um espaço da nossa vida para nós entendermos os propósitos de Deus, o chamado que Deus tem para cada um de nós. Está me entendendo? Deus tem um propósito para você. E é por conta desse propósito que você tem um emprego. É por conta desse propósito que você tem uma família. É por conta desse propósito que você vai ter ou não ter dinheiro. Então você precisa entender que Deus tem propósito. E se você viver por propósito, meu irmão, você não vai se abalar com as dificuldades. Se nós acharmos que eu vou morrer ou viver por conta de uma pandemia, quando chegar a morte, acabou, meu irmão. Mas se você entender que Deus tem um propósito na tua vida, você fala assim: Deus, eu estou andando pelos caminhos que o Senhor está me dando. O Senhor fala que mesmo que eu ande por caminhos, pelos vales de sombra e morte, eu não devo temer, porque eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Tenha propósito. Pastor, eu não encontro o propósito. Meu irmão, abre a tua Bíblia e ore todos aqueles princípios. Viva todos aqueles princípios. Permita que esses princípios façam parte da tua família e principalmente do teu dia a dia.
e onde Deus determinar. Quando Deus chama Abraão, fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Deus não mostrou para Abraão para onde ele vinha, para ele ir. Isso poderia abalar o coração de qualquer pessoa. Sai do teu emprego. Tenho algo novo para você, pastor, mas eu estou 15 anos. Faça de uma forma diferente, mas pastor, eu estou fazendo isso a vida inteira. Vá para determinado lugar, mas eu sempre morei aqui. Estou falando quando Deus fala. Deus falou para Abraão: vai. E ele foi, sabe por quê? Ele sabia que o segredo do sucesso, ele sabia que a prosperidade, ele sabia que a riqueza, ele sabia que os bons dias não estavam atrelados ao lugar que ele haveria de estar, mas com quem ele estava andando. Se você estiver andando com Deus, meu irmão, eu vou te falar uma coisa: aonde você estiver, vai haver prosperidade. Para alguns, Deus vai pedir para que eles deixem os barcos, como aconteceu com Pedro. Pedro, larga esse barco, você vai ser pescador de homens daqui para frente. E Pedro entendeu isso, e ele seguiu Jesus Cristo e largou o barco, largou todos os peixes. Mas para outros, ele vai querer que o barco continue sendo o púlpito, para que Deus fale através daquele negócio, daquela empresa, daquele trabalho. Não importa o local, importa o que Deus tem para você, o que Deus está te chamando para ser feito. Meu irmão, acredite nesse chamado, acredite no poder de transformação de Deus. A pesca não termina quando você tira a rede do mar, mas a pesca termina quando Deus falar para você: joga ou não joga. A tua vida não vai terminar por conta de uma doença, mas ela vai terminar se Deus te chamar para viver com Ele. E se porventura isso acontecer, dê glória a Deus que você chegou na perfeição. Mas enquanto não tiver isso, meu irmão, saiba que Deus está contigo, está te guardando, porque ainda Ele tem propósito da tua vida aqui na terra. Se o teu negócio ainda não fechou, ore para Deus, para que Ele te mostre o propósito, te mostre a direção, te mostre a forma, porque se você atender, ouvir a voz do Senhor, sabe o que vai acontecer com o teu negócio? Ele não vai fechar, se o propósito não for fechar. Mas se porventura for fechar, Ele vai te dar algo muito maior, muito melhor. Mas você precisa acreditar, você precisa tomar posse, você precisa acreditar que o milagre pode acontecer na tua vida hoje. Você não pode sair daqui da maneira que você entrou. Depois de estar ouvindo essa palavra, você precisa acreditar que vai por várias vezes vão acontecer pescas maravilhosas na sua vida. Posso ouvir um amém? Amados, creio que nós estamos vivendo um tempo muito importante. Eu não sei se Jesus vai voltar agora. Eu não sei se Jesus volta daqui uma semana. Eu não sei se Jesus volta daqui um ano. Eu não sei se Jesus vai voltar daqui 100 anos. Eu sei que Ele volta. Mas eu sei também que Ele espera que nós entreguemos a nossa vida para Ele, como Pedro entregou. Ele espera que, independente de Ele vir agora ou depois, nós estaremos preparados, buscando Ele, buscando a manifestação do céu aqui na terra. Deus tem um propósito na tua vida, e faz parte desse propósito entender o tempo. Nós estamos num tempo onde dedicação, esforço, lutar, resiliência, sinergia, tudo essas palavras bacanas, não é o suficiente. Você tem que fazer tudo isso porque é a nossa parte, é a nossa ação, é a nossa escolha. Mas você precisa trazer Deus para fazer parte da sua vida. E eu estou falando isso de verdade. Eu queria convidar vocês para fechar os olhos. Se a equipe de louvor pudesse subir aqui, eu queria chamá-los. Mas eu queria que vocês tivessem um tempo para refletir sobre o milagre que você precisa que aconteça na tua vida. A gente vê aqui redes quebrando,
Mas elas não quebraram por conta da falta, elas quebraram por conta da fartura. A gente vê aqui um homem quebrantado, não porque ele era um perdedor, não porque ele era um derrotado. Ele se quebrantou porque ele conheceu alguém que era muito maior que ele. Aqui a gente vê um negócio quebrado, mas não porque ele chegou ao fim, não porque não houve escolha, mas houve uma nova oportunidade. Uma oportunidade de começar um novo negócio, só que agora com Jesus Cristo. Onde você tem escolha, hoje você tem escolha. E eu queria te convidar nessa noite a escolher Jesus. Talvez você, por várias oportunidades, se falou de você escolher Jesus para que Ele fizesse parte da sua vida. Talvez em várias oportunidades você ouviu falar de que Jesus gostaria que você o confessasse como Senhor e Salvador. Eu queria te convidar, caso você seja uma dessas pessoas que em várias oportunidades tiveram essa chance, mas não aproveitou, mas Deus está te dando essa oportunidade agora. Você que está entrando na igreja pela primeira vez, ou que tem vindo à igreja, mas ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, esse primeiro convite é para você. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, entregar a tua história, colocar Ele no comando do teu barco, da tua vida, no comando de todas as coisas que dizem respeito a você, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Tem uma pessoa. Se você puder ficar de pé, eu vou te enxergar melhor. Por favor, fique de pé. Glória a Deus. Alguém mais gostaria de aproveitar essa oportunidade? Alguém mais? Jesus, Ele recebeu o pedido daquele centurião romano, daquele inimigo de Israel. Sabe por quê? Porque a guerra de Jesus não era contra homens, não era uma guerra política. Ele veio para salvar, e aquele homem estava tendo uma oportunidade de ser salvo. Eu estou falando aqui, meu irmão, não é religião que eu estou te oferecendo, não é você participar de uma igreja A ou B. Eu estou te dando a oportunidade de você entregar a tua vida para Jesus, aquele que veio para salvar, aquele que veio para restaurar, aquele que veio para escrever uma nova história por você. Há alguém mais que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Essa é a hora. Ninguém mais? Eu não enxergo se alguém levantar a mão, então eu preciso que você fique de pé. Aproveite essa oportunidade. Talvez o teu coração esteja: chegou a minha vez. Sabe o que significa? Chegou de verdade. Aproveita. Ninguém mais? Os diáconos vão entregar um papel, eu quero que vocês preencham, depois entregue novamente para o diácono. Tem alguém mais? Alguém vai entregar papel por musa, glória a Deus. Mais uma vida entregou a vida para Jesus, dê uma salva de palmas. É alguém que começa uma nova história, um novo tempo. Jesus está na frente do barco deles agora. Eles fazem parte dessa igreja, dessa história. Eles fazem parte desses que confiam no Senhor, que não se abalarão, que continuarão, que correrão e não se cansarão, que caminharão e não se fadigarão, que virão tempestades, que virão maremotos, terremotos, mas a sua casa, a sua história, os seus propósitos continuarão de pé. Agora esse convite é para você que quer viver essa nova realidade. Você já entregou a tua vida para Jesus, mas agora você quer começar um novo ciclo, começar um novo tempo. Você quer aproveitar essa mudança, esse tempo novo que tem se apresentado para nós, esse novo normal. Meu irmão, não viva o novo normal, viva aquilo que Deus tem para você. E se esse é o teu desejo, eu gostaria que você ficasse de pé, que eu quero orar por você agora. Se você quer viver uma vida extraordinária, uma vida que Deus vai manifestar coisas extraordinárias, porque faz parte dele. Ele é galardoador dos que o buscam. Ele tem prazer em chegar até você, e ao chegar até você, Ele tem prazer de fazer coisas que você vai ficar espantado.
Você tem expectativas de Deus? Você tem grandes expectativas de Deus? Então, meu irmão, comece a crer, porque hoje, nessa noite, na sua vida, na sua casa, nos teus filhos, nos teus negócios, Deus está derramando um novo tempo. Um tempo onde Ele haverá de fazer coisas extraordinárias, onde as demandas, onde as circunstâncias, onde o inimigo não mais vai pautar as tuas escolhas, se você vai para lá ou se você vai para cá, porque você vai viver pelos propósitos de Deus. Você vai viver pelos princípios de Deus. Você vai viver cheio de expectativas. Quando a dor, quando a luta, quando o medo, quando a vergonha, quando a ofensa, quando os traumas baterem na tua porta, você vai falar assim: eu tenho aqui carta branca em Deus, porque eu quero a vontade dEle. E quando nós queremos a vontade dEle, quando nós desejamos a vontade dEle nas nossas vidas, tudo, mas tudo verdadeiramente acontece. Levante as tuas mãos e ore a Deus e peça coisas grandes, deseje coisas extraordinárias, mas fala a Deus: isso não é para mim não, é para que eu glorifique o teu nome. Antes de Pedro viver esse extraordinário, ele deu o barco para ele. Antes de Pedro ver peixes pulando dentro do barco dele, ele teve que lançar de novo a rede, ele teve que se esforçar. Meu irmão, eu quero te convidar a se esforçar. Agora não é trabalhar, agora é pedir, é clamar, é fazer como Bartimeu fez. Grita para que ele possa te ouvir, clame para que ele possa ser incomodado, ao ponto de falar: traga Bartimeu. Meu irmão, seja você agora Bartimeu, para que você comece a enxergar, para que você comece a discernir os tempos, para que você comece a entender um novo tempo que Deus tem para a tua vida, um novo ciclo que começa a partir dessa palavra, sendo ela uma semente que vai começar a germinar, e ela vai gerar muitos frutos na vida daquele que crer e receber essa palavra para si. Senhor, obrigado, Pai. Somente obrigado, Pai. Eu quero te agradecer porque eu sei, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor está aqui. O Senhor já entrou no nosso barco. Agora o Senhor quer ouvir a nossa voz. O Senhor já está na direção da nossa vida. Agora o Senhor vai começar a nos levar, Senhor Jesus, para lugares novos, para novas oportunidades, para um tempo verdadeiramente, Senhor Jesus, útil para a tua glória. Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que tem roubado, tudo aquilo que tem sido cadeia, Pai, como disse, Pai, nós temos a oportunidade de escolher, e nós escolhemos a Ti. Aquilo que quer atrapalhar, Senhor Jesus, é se mover. Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que caia por terra toda palavra de morte. Que caia por terra, Senhor, toda feitiçaria. Que caia por terra, Senhor Jesus, todo envolvimento com outros deuses. Que caia por terra a mentira. Que caia por terra a pornografia. Que caia por terra tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem escravidão, tem escravizado a nossa vida. Que caia por terra os vícios. Que caia por terra, Senhor Jesus, tudo aquilo que não pertence a Ti. Que todas as raízes de amargura que foram colocadas no nosso coração e não foram colocados por Ti, Pai, sai agora. Porque eu queremos Te oferecer nesse momento, Pai, o nosso coração limpo, o nosso coração livre de todo embaraço, para que o Senhor possa começar uma nova história. Senhor, os Teus filhos entraram aqui, Pai, mas não vão sair da maneira que chegaram. Sairão como vencedores, aqueles que caminham, Senhor Jesus, de vitória em vitória, de glória em glória. Vencemos, Pai Todo-Poderoso, não apenas para vencer, vencemos não apenas para sermos vencedores, Pai. Vencemos, entendemos muito claramente isso. Vencemos para glorificar, Pai. Te louvarei, Pai. Não importam as circunstâncias, porque os meus olhos não estarão mais nelas. Te louvarei, Senhor Jesus, porque elas não farão mais, elas não serão mais, Senhor Jesus, as minhas escolhas, porque nós escolhemos a Ti, Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Derrama do Teu óleo fresco sobre cada um. Que nós verdadeiramente venhamos viver a partir de hoje. Viver verdadeiramente, Pai, a Tua vontade.
que eu me preocupe contigo, que o meu amor me aproxime de Ti. Senhor, me coloque amor no meu coração por Ti, Pai. Coloca mais amor. Coloca mais, Senhor Jesus, cuidado. Que estar contigo, Pai, seja o momento mais incrível, mais feliz dos nossos dias, Pai. Senhor, que a Tua igreja brilhe, que os Teus filhos brilhem. Eu sei que eles terão lutas, terão que enfrentar grandes batalhas, mas eu creio, Pai, eu creio muito que eles serão aqueles, Pai, que mudarão as atmosferas, e todos aqueles que estarão perto deles sentirão, Senhor Jesus, aquilo que eles estão sentindo hoje. Mas, Senhor Jesus, farão desse momento, Pai, um marco, para que eles possam viver esse tempo de adoração, esse tempo de busca, esse tempo de louvor, em cada momento da sua vida. Que esse encontro que tivemos contigo nessa noite, Pai, seja um modelo de encontro que eu terei contigo amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E quando nós voltarmos aqui domingo, Pai, voltaremos com os nossos corações tão felizes. Não apenas para pedir, mas para Te agradecer, para celebrar quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém.